Quando sou jovem, verde eu sujo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Os comentaristas putos com a vitória do Verdão aí, putos, né? Os flamenguistas aí putos com a derrota do Flamengo. E ainda mais sabendo que o Verdão aí, que é candidatíssimo também a Libertadores, venceu mais um jogo. Então vamos ver aí a reação dos comentaristas com a vitória do Verdão e a derrota do Flamengo. E se imagina que o Palmeiras vai fazer boa pontuação no grupo, né? Porque também os adversários, apesar de tradicionais participantes da Libertadores, né? Bolívar, Cerro e Sporting Cristal, não são times assim. O Palmeiras ainda tem que botar medo em ninguém hoje em dia. Tem 2 jogos em casa ainda contra o Sporting Cristal e o próprio Bolívar. Os 2 jogos fora são jogos um pouco mais chatos, né? O Bolívar pela altitude, o Cerro Porteño tem um time com certa qualidade e o jogo em Assunção nunca é simples, mas assim, não tem nada indica que o Palmeiras vai ter algum drama para se classificar. É por aí. Deixa eu dar os números do jogo para vocês aqui, ó, do Palmeiras contra o Cerro Porteño, para que vocês vejam se os números explicam alguma coisa. Ó, posse de bola 58 a 42% para o Palmeiras, 486 passes trocados contra 370 a favor do Palmeiras. Os percentuais de acerto não são altos. Não, os dois baixos. 83% do Palmeiras e 78% do Cerro Porteño, né? Números realmente baixos para equipes desse nível. Finalizações 16 do Palmeiras a 10, embora não parecesse que tivéssemos tido tantas finalizações, né? O jogo não aparentou que o Palmeiras estivesse finalizando tantas vezes e finalizou 7 vezes ao gol ainda, contra 4 do Cerro Porteño. No segundo tempo, num jogo mais aberto, ele acabou finalizando até mais. O primeiro tempo é que o Palmeiras finalizou 8 vezes. É que também teve num lance só que o Felipe Anderson chuta 3 vezes a bola ao gol, né? Isso. A bola vai, bate, rebate, volta, ele chuta de novo e tenta mais uma vez. Já são 3 finalizações para as contas. Impedimentos 1-1, escanteios 8 do Palmeiras, 2 do Cerro, desarmes 20 a 11 para o Palmeiras, faltas cometidas 9 a 13, um cartão amarelo para o Palmeiras, 3 para o time paraguaio. E veja que o mapa de calor é bem espalhado. Porque ele é bem espalhado. O Cerro fez muitas vezes uma boa marcação alta. Então você pode ver que ele ocupou bem o campo de defesa do Palmeiras e o Palmeiras tem o mapa de calor dele aqui na primeira fase dele de construção, que foi bem pressionado aqui. Então a bola ficou bastante vezes aqui. E o Palmeiras atacando, você pode ver que é ali na área, que é uma característica do Palmeiras, né? Terminar bastante em cruzamento. Mas a distribuição do Cerro, realmente ele mostra no mapa que ele incomodou o Palmeiras. Ele forçou muito desses erros, né? É isso aí, Palmeiras que hoje também conheceu, assim como outros times do Brasil, seu adversário na Copa do Brasil. É a terceira fase da Copa do Brasil. Hoje houve o sorteio e a notícia não é boa para o Palmeiras. O único confronto de Série A, né? Exatamente. Integralmente. Uma boa solução para essa ausência do Neymar, essa coisa de não ter um armador ali no meio de campo. Seria legal que o mundo, né, que nós aqui conhecêssemos o Estevão como camisa 10, mas não parece que vai ser o caso no Palmeiras e acho que menos ainda lá no Chelsea. Outro jogador que não foi titular hoje, que havia sido titular, talvez nesse rodízio do Abel, foi o Lucas Evangelista, que acabou de chegar. Hoje foi Emiliano Martínez e Richard Rios. Como é que você projeta esse Palmeiras, hein, Júlio? Eu gosto de Richard Rios e Evangelista, mas o Abel sempre tem um jogador tipo Martínez, né? Tem o Aníbal Moreno ainda na conta, né? Também. São jogadores de características bastante diferentes. A torcida ainda não caiu de amores nem pelo Emiliano Martínez, que dizem que é muito passe, troca muito passe de lado, mas não acrescenta tanto ofensivamente, não sei se essa é a dele mesmo. E o Facundo Torres, né, Júlio, que mais uma vez foi titular nada, né? Até agora nada. Eu sempre desconfio. Jogadores que saem, vão para os Estados Unidos, aí voltam dos Estados Unidos. Eu ainda não vi nada demais no Facundo Torres. O Vitor Roque, aguerrido, como sempre, fez um gol hoje no segundo tempo, que foi anulado, um lance até que o VAR demorou pra caramba para tomar a decisão, né? Não estava impedido. Valeu a decisão de campo do Bandeirinha. Teria sido o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, ainda não foi dessa vez. Segue na seca o Vitor Roque. Agora, o Richard Rios é a grande história do jogo, Tomás, porque ele já... quando foi? Foi na semana passada, né? Que ele faz o gol contra o Sporting Cristal. Isso, a repórter lá do Paramount começa a pergunta dela falando: Richard Rios, você virou reserva e tal, não sei o que, ele fica bravo, né? É verdade. Ele dá uma atravessada na repórter, ele faz o gol
contra o Sporting Cristal, mas não comemora direito, assim, fica meio na dele. E hoje foi a mesma coisa, assim, ele fez o gol, não comemorou direito e ainda fez assim para a torcida, para uma parte da torcida ali. O Richard Rios, para mim, é um jogador desses de característica explosiva. Ele é colombiano, mas você vê que ele cresceu no Rio, né? Ele é mais brasileiro do que colombiano. É meio estrelinha, meio nervosinho, é talentoso. E acho que o Abel não coloca o talento do Richard Rios a serviço do time. E eu acho que isso fala bem dele. Porque ele é um jogador que está há um bom tempo aí tentando jogar taticamente como o técnico quer. Teve um momento de explosão ali. Depois teve a percepção de que era preciso pedir desculpas ainda no campo. E a substituição veio a calhar nesse sentido. Que ele é substituído no fim do jogo, sai pedindo desculpas, bate no peito, beija o escudo. Uma parte da torcida perdoou ali mesmo, no mesmo dia, né? Perdão no mesmo dia. Outra parte da torcida, Tomás, vai ficar com o Richard Rios entalado para sempre. Fico pensando se isso não foi até uma combinação de vestiário. Alguém teve a ideia, puxa, vamos tentar resolver essa parada do Richard Rios a parar essa aresta hoje mesmo. Se der, você já tira ele, né? Pensando numa conversa aqui entre o Abel e os seus assistentes. Vamos dar uma olhadinha nos números de Palmeiras 1, Cerro Porteño 0. Palmeiras que na próxima rodada vai pegar o Bolívar na altitude. Em Bolívar e Cerro tem 3 pontos, o Palmeiras tem 6. É um grupo difícil ainda para o Palmeiras. Por isso que era tão importante ganhar do Sporting Cristal nesse Sim. Porque o Sporting Cristal, pelo jeito, é o patinho feio do grupo. Vai ser o saco de pancada. E vai todo mundo apoiar, mas talvez ele arranque o ponto do Bolívar e do Cerro jogando lá no Peru. Né? Palmeiras teve 19 finalizações contra 10 do Cerro Porteño. Dessas 19, 7 certeiras, 7 no gol contra 4 do Cerro Porteño. Os gols esperados aí 2,49 do Palmeiras, 0,2 apenas da equipe paraguaia. O Verdão teve 57% de posse de bola e conquistou 8 escanteios, 4 vezes mais do que a equipe paraguaia. Vamos ver quem é que foi o destaque da partida? Murilo. Zagueirão, nota 7,8 hoje. Jogou a partida completa, 61 passes certos de 69 no total, 13 passes longos certos, isso é importante, de 17 no total, Júlio. Um deles gera a jogada do gol. Olha lá. Nasce de um passe do Murilo lá de trás, fez um grande jogo mesmo. Uma interceptação, 2 cortes, 2 chutes bloqueados e 2 faltas cometidas. A gente vê ele atuando bem ali pelo lado esquerdo da zaga do Palmeiras. A gente sabia da dificuldade do jogo. Graças a Deus conseguimos fazer um gol que nos deixou mais tranquilos durante a partida, mantendo a concentração. Foi muito importante fazer o gol e segurar o resultado até o final. Era um jogo que o Palmeiras poderia ter vencido por mais, né? Teve chances para isso. E que eu saiba, Tomás, pelo menos pelo que eu vi, nenhuma ocorrência, né? Entre torcida do Palmeiras, torcida do Cerro, comissões técnicas, ninguém chamou ninguém de macaco, ninguém chamou ninguém de índio, ninguém bateu em ninguém, né? Aparentemente tudo em paz, era um jogo explosivo, um jogo perigoso, depois do que aconteceu lá no Paraguai com o Luigi, num jogo contra o Cerro Porteño, né? São clubes que se alfinetaram, se acusaram fora de campo no último mês. Então, que bom que aparentemente tudo tenha ficado em paz. Voltando à matemática do grupo, Júlio, o Cerro Porteño vai jogar contra o Sporting Cristal em casa, o Palmeiras vai jogar, como eu disse, na altitude de La Paz na próxima rodada contra o Bolívar. Jogo bem duro. Se der tudo errado, vai terminar o primeiro turno dessa fase de grupos com 3 equipes com 6 pontos, ou seja, se o Palmeiras perder e se o Cerro ganhar. Agora, se o Palmeiras conseguir trazer pelo menos um pontinho da altitude e mantiver essa vantagem de 3 pontos para cima do Bolívar, e aí provavelmente de 1 ou mais de 1 ou mais do Cerro Porteño, vamos dizer que o Cerro ganhe, o Palmeiras empate, ficaria 7-6, aí o Palmeiras teria um segundo turno com 2 jogos em casa para conseguir essa classificação. Se não estou enganado, o nosso grande Fernando Vitorino pode checar isso para mim, o Palmeiras joga com o Bolívar e na sequência com o Cerro fora, porque os cabeças de chave acabam o grupo com 2 partidas em casa, né? E aí o Palmeiras jogaria em casa contra o Bolívar e contra o Sporting Cristal. Então, eu não gosto muito dessa configuração de jogos. Cerro e Palmeiras na quarta rodada. Então, é isso aí. Bolívar fora e Cerro fora na sequência. Eu não gosto muito, Tomás, porque eles criam uma situação que, assim, o time do pote 1 acaba
o time favorito, né? Tem a vantagem de jogar 2 partidas em casa para encerrar a fase de grupos. Porém. Cara, mas jogar 1 e 3 fora no começo pode te deixar com a faca no pescoço, né? Então, imagina, se o Palmeiras perde do Bolívar e perde do Cerro. Perder do Bolívar, todo mundo tem perdido nos últimos anos. Perde do Cerro, vai, um jogo ali, estádio lotado, normal, acontece. Normal. Puxa, você fica numa situação perigosa para as rodadas finais. É um grupo perigoso para o Palmeiras, não é um grupo tão molezinha que nem foi nos últimos anos. Palmeiras 1-0, liderando o seu grupo com 6 pontos, contra 3 do Bolívar e 3 do Cerro Porteño, 0 do Sporting Cristal. Flamengo perdeu no Maracanã para o Central Córdoba. Vamos repetir, Flamengo perdeu para o Central Córdoba dentro do Maracanã, meus amigos. Estava 2-0, os caras ainda conseguiram até diminuir. Eu achei que ia empatar e virar essa porra, não consegui, graças a Deus. E aí ficou 2-1 pro Córdoba, os caras saíram comemorando e tudo mais. Deixa aí a sua opinião, deixa aí a sua gargalhada aí. Flamengo se lascou mais uma vez aí. É o Flamengo sendo Flamengo na Libertadores. É outro Corinthians, né? É um Corinthians com grife, porque conseguiu ganhar 3 Libertadores aí, devido aí ao investimento altíssimo de bilhões aí nos últimos anos. Conseguiu ganhar aí suas 2 Libertadores. Já tinha um lá de 81, conseguiram, sabe-se Deus como, né? A gente sabe muito bem como que ela foi conquistada. E essas recentes aí que ele conquistou, a de 2022, conquistou porque o apito assoprou contra o Palmeiras na semifinal, e aí o Paranaense foi para a final e fez o papelão que fez de perder de 1-0 com o gol do Gabigol, né? Se fosse o Palmeiras ali, rapaz, o Flamengo ia ter que jogar muito mais do que jogou. Rapaz, o Palmeiras seria tetracampeão. Se não fosse o apito em 2022, o Palmeiras já era tetracampeão. Fato. Deixa aí a opinião, a tua opinião aí. Não era? Palmeiras não ganhava do Flamengo? Falei Flamengo, falei porque seria Palmeiras, tá? Palmeiras seria tetracampeão. Se não fosse o Paranaense, a gente ganharia do Flamengo, o Palmeiras seria tetracampeão fácil em 2022, porque o Flamengo não jogou nada naquele jogo e ganhou o jogo. Quer dizer, aí a camisa pesou, né? Botou a camisa no varal de um lado, baixou, a do outro não baixou, pronto, o vento levou. Mais um vídeo pra você aí, avante palestra!